Olá, pessoal. Eu sou a Mari, do EDMC Engrenagens da Minha Cabeça, e hoje eu tô aqui falando com a Maíra Fernandes. A Maíra, ela foi a minha professora quando eu fui na capacitação lá no Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil em Recife, aprender um pouquinho mais sobre o DIR Floor Time, e ver no dia a dia como elas trabalham tão lindamente com crianças dentro do espectro. E ela gentilmente está aqui comigo hoje para a gente passar um pouquinho de tudo que eu aprendi lá, de algumas desse olhar tão mais humano, humanizado para essas crianças, para essas pessoas. Muito obrigada por estar aqui, Maíra. Se você puder, por favor, se apresentar. Olá, me chamo Maíra Fernandes, eu sou profissional de educação física, já já há um tempo aí, uns 12 anos, vamos dizer, né, formada. Trabalho, né, no Centro de Desenvolvimento Infanto Juvenil, no Recife. Estou lá já há exatamente os 10 anos. Trabalho também em escola regular, né? Sou professora de educação física em escola regular, com ensino de base, né? Principalmente com educação infantil. E sou terapeuta DIR Advanced, já, né, já tenho uma formação no DIR. E estou agora cursando psicomotricidade. E nesse tempo eu aprendi, né, que, como você falou, esse olhar humano, esse olhar humanizado que o DIR traz, e a base principal dessa abordagem é a relação. E não tem como a gente se relacionar com o outro sem observar, sem ter esse carinho, esse afeto, né? Então, eu acredito muito, né, nessa abordagem, acredito muito nos afetos, correspondidos, nos afetos levados, nas pessoas que nos afetam, e tudo isso faz com que a gente tenha um olhar mais humano mesmo para o outro, para o ser, para o singular, né? Então, é essa proposta que a gente traz no CDI. E quando a Mari foi na capacitação, foi muito, muito legal, porque a gente conversou bastante. E aí trouxe esse momento, né, para a gente falar e aprofundar melhor. Sim, nossa, foi gostar demais. Eu volto lá um dia ainda. Ah, Eu sim, vou por favor. voltar. Eu queria saber se você puder explicar para o pessoal, a maioria deles não conhece o DIR Floor Time. Se você puder explicar rapidamente o que que é o DIR Floor Time e como você conheceu isso, como isso mudou a sua vida. Se isso Uhum. mudou sua vida, claro. Ah, muda o tempo todo. Já respondendo a pergunta, já muda o tempo todo. O DIR, ele é uma abordagem, né, uma abordagem desenvolvimentista, é, 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 é fundada por Greenspan, né, Stanley Greenspan e Serena Wilder. O que que eles trouxeram, né, quando eles foram estudar sobre essa abordagem? Eles começaram a entender, né, que a aprendizagem pela relação ela é muito mais significativa. E aí eles trazem autores, né, como Piaget, Vygotsky, Vallon, para adentrar os estudos e mapear como a gente consegue desenvolver, como é que a criança consegue desenvolver, né, a criança autista, enfim, neuroatípica, como é que ela consegue desenvolver através da relação. Como essas relações afetuosas e significativas elas vão ajudar essa criança a desenvolver e aprender. E aí o DIR, né, o DIR Floor Time, ele tem uma base que é o D, o I e o R, né? O D são as capacidades funcionais e emocionais da criança. O I vem falar sobre a singularidade, né? Vem falar sobre o perfil individual dela. E o R vem falar sobre as relações, todo o campo de relação dessa criança ou desse adolescente. E o floor time, ele é a base, vamos dizer assim, a base mais técnica, vamos dizer, que é o brincar, que é a brincadeira não diretiva, que é a relação não diretiva, porque a gente acha, né, que precisa de um protocolo para se relacionar. E o floor time, ele vem dizer que não. O floor time, ele vem dizer que a gente pode se relacionar de acordo com as nossas vivências, o nosso conhecimento do outro, quando a gente se relaciona com o outro, o que é que o outro traz para mim, o que é que eu trago para o outro, né? Então, o floor time ele vem dizer para a gente que essa relação não precisa ser
não precisa ser estruturada, ela pode ser fluida, ela não precisa de um protocolo, ela pode ter várias nuances, né? Então ela pode ser muito eufórica, mais calma, mas tudo isso vai depender da relação e de como a gente observa o outro, né? Então é basicamente isso. E a segunda pergunta, como eu cheguei até aqui? Eu conheci a Carol, né? A Carol Mota, uma amiga em comum da gente me apresentou e ela falou: Ó, Carol trabalha numa clínica com criança autista. E eu, oi? Há uns 10 anos atrás. E aí eu e Carol, a gente começou a conversar. E a gente conversou muito e a gente se conectou, né, nesse dia. E aí ela me chamou para trabalhar na piscina, lá no centro, né? Falou com Patrícia, né? Patrícia, que trouxe o DIR para o Brasil, Patrícia Piacentini. Ela deu meu nome, e aí Patrícia me chamou, fiz uma entrevista, enfim. E aí entrei na piscina e estou até hoje na piscina. Mas basicamente fazendo trabalho motor, né, de estimulação motora com as crianças. E aí pronto, e desde então não parei, né? E aí só fui me especializando, né? Terminei terminei o estudo, né, do DIR, e aí a Patrícia, né? E a gente está hoje juntas até agora, enfim. E é basicamente isso a minha trajetória. Ai, eu fui nessa piscina aí, adorei. Nossa, foi bom demais. Gente, eles têm cada coisa, é muito legal lá. Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, porque é muito bom, de verdade. Assim, acho que você viver isso na pele te dá muito respaldo na hora da gente conversar com as outras pessoas, o que vai me levar para essa segunda pergunta. Porque a gente sabe que existem algumas diferentes metodologias de apoio às pessoas autistas e a gente sabe que elas são bem diferentes. E aí eu queria saber se você poderia trazer isso. Quais as diferenças você percebe entre o DIR e essas outras metodologias? Porque, assim, eu sei te dizer que eu vivi essa diferença e é, assim, gritante, né? Eu vou falar do que eu observo, né, e do que eu já vivenciei, né, assim. Não posso falar a fundo, até porque eu não estudo outras abordagens, né. Eu falo muito do DIR, que o DIR ele é um método que ele é muito afetuoso, na verdade, né. Ele vai trazer para a gente um olhar de que o sujeito ele tem os seus interesses, ele tem as suas ideias, ele vai experimentar e vivenciar o mundo, o modo dele, onde a gente vai tentar, né, ajudar e vai se relacionando com essas particularidades. E aí e também o DIR ele não é invasivo, ele não vai invadir o seu espaço para eu vamos dizer assim, moldar o modo como você observa o mundo, ou como você se locomove, para que eu me sinta bem, né? Enfim, a gente tem esse olhar de que a gente vai ajudar essa criança, esse adolescente, para ele desenvolver suas potencialidades. É uma palavra que eu gosto muito de falar. A potencialidade do sujeito vai fazer com que ele seja autônomo, que ele consiga se mostrar para o mundo, e é essa ideia muito interessante que o DIR traz, né? Quando eu falar de outras abordagens, para mim, quando a abordagem ela não traz esse olhar, eu já fico com o pé atrás, porque se eu acredito que a relação ela é a base da aprendizagem e que a criança e o adolescente ele aprende por meio do, do, do que faz sentido e significado para ela, então o que vem de outras ideias que não vai nessa linha de raciocínio, então para mim já cai por terra, já não concordo. Eu não gosto. Maíra, mas você não dialoga? Sim, dialogo, sim, com outras abordagens. Já fiz vários tipos de cursos que tinha outras pessoas com outras abordagens. Tento o máximo respeitar a ideia do outro, mas para mim, enquanto pessoa,
né, enquanto terapeuta, né, eu falo de pessoa primeiro, né, porque se não tem a Maíra pessoa, né, de acreditar nessas relações, não tem a terapeuta, né, não tem a profissional. Então, para mim, eu não consigo sustentar muito tempo, né, vou dialogar, a gente vai ter uma relação, mas eu não consigo sustentar muito tempo quando o discurso, né, não bate. Vai ter um momento que a gente não vai conseguir encaixar esse diálogo. Então, respeito, né, todo respeito que o segmento de cada um. Não concordo de jeito nenhum com a ideia de que eu tenho que extinguir, né, né, coisas específicas da criança para ela, né, se locomover e ela está no mundo. Não acredito nisso. Não, eu não concordo, acho isso de uma falta de humanidade tremenda, né? Quando você faz com que o outro tenha que se moldar ao seu jeito, ao modo como você vê o mundo. Isso para mim é horrível. A gente não coletiviza, a gente não respeita, a gente não tem empatia. Se eu acredito no ponto de vista e digo que ele é o verdadeiro e você tem que vir e me seguir, sem discordar, isso para mim não faz sentido nenhum. Então, toda abordagem que ele vai para um viés de comportamentos, de padrões, né, de, de sequências fechadas e marcadas, para mim não faz sentido. Porque o ser humano ele é plural, ele não é um ser fechado, né, exato, matemático. Ele é matemático, ele é literal, ele é histórico, ele é cultural. Então, esse corpo que vai se movimentando no mundo, ele não deve ser colocado numa caixa, colocado num padrão específico, né? Então, quando esse padrão específico ele é trazido para você, você tem que andar nessa linha assim. Para mim já não, eu não concordo, eu não aceito, não é o que eu vivencio, não é o que eu propago, né, enquanto pessoa também. Então, toda abordagem que vai de encontro, né, a essas relações, para mim ela não faz sentido, né? Não vejo sentido. Pode até ter um sentido para alguém em algum momento, mas uma hora, como eu falei para você, uma hora o discurso não vai bater, porque nós não somos esses seres mecânicos, né? Não somos robôs que a gente pode ligar e desligar, não. É. Isso a hora a conta vai bater, né? Eu já ouvi muito que muitas dessas abordagens comportamentais visam que essa pessoa autista não sofra tanto na nossa sociedade. E o que me vem muito na cabeça é: será que essa sociedade ela tem espaço para isso? Será que essa sociedade não está doente? E aí você está esperando que uma pessoa se encaixe numa sociedade doente? Será que não é a sociedade que precisa, como um todo, abarcar essa pluralidade nossa, né? Eu acho que esse olhar de, eu quero evitar que você sofra com você não sendo você. Isso é um discurso que não encaixa, né? Não encaixa de jeito nenhum esse discurso. Assim, não quero que você sofra, então você tem que se moldar ao meu jeito. Não, isso até soa um pouco perverso, sabe? Porque é uma fala de proteção mascarada com um movimento de controle, sabe? E aí, para mim, isso não faz sentido, né? Quando a gente fala de comportamento, o DIR também vem falar sobre comportamentos, mas a gente não usa o comportamento como a nosso ponto base de entender o outro. O comportamento ele vem porque nós somos seres que temos nossas culturas, nós temos nossas vivências. A minha casa, ela tem um movimento diferente da sua, né? A gente tem, né? Eu passo por um caminho e você passa por outro. Então, todas as nossas histórias, né? É, geram para a gente padrões, né? Que a gente vai vivenciar, vai, vai, vai encaixar, né? Nas nossas ideias, a gente vai conseguir se movimentar daquele jeito. Mas o DIR ele vai falar sobre uma base maior ali, né? Que é o que é que eu registro, né? Então, se eu falo que o comportamento, essa criança o comportamento dela não é adequado, vamos dizer assim, né? Enfim. Mas a questão é, o que está acontecendo na base, nessa base, né? Por que esse comportamento não é adequado? Para quem, né? Por qual motivo? Hoje é muito
Às vezes a gente está falando coisas tão básicas aqui, sabe, Mari? Coisas básicas de afeto, de relação, né? Que vão se perdendo, né? Da empatia e tal. E a gente está falando coisas básicas e coisas, né, que deveriam ser praticadas sem ter um que coisa maravilhosa, olha que coisa diferente, parabéns para você que afetou. Não, não, isso é o básico, isso é o mínimo, né? Então, a sociedade, ela prefere que cada um esteja enquadrada, né, nas suas caixinhas, para ter esse controle de verdade. É um controle. E tudo que foge desse controle, vamos dizer assim, vem mascarado, né? Vem trazer de forma negativa. Mas o que a gente está falando aqui são relações, são pessoas, né? Então, para mim, isso é tão simples de falar, né? Que às vezes eu fico, caramba, eu estou falando algo tão simples, mas eu tenho que estar falando o tempo todo, eu tenho que estar dizendo o tempo todo. Às vezes é meio que, é, vamos dizer, militando, né, sobre isso, sobre essas relações, mas isso devia ser algo natural, naturalizado, né? Mas não, a gente não vê isso. E aí, quando você fala da sociedade, é isso. O que eu não entendo, eu não quero. A maioria pensa, eu não quero saber. Eu quero não ver, eu quero não tocar, eu quero deixar de lado. Ou vai se estruturar do jeito que eu penso, ou então eu não quero nem estar junto. Né? Então, é muito cruel esse tipo de separar, né, as pessoas, né, das relações, da sociedade. Enfim. Então, mas isso é muito grande, né? Eu falei para você, está falando do DIR, mas veja como está saindo disso e indo para nossas relações, porque não tem como você tirar, não. Agora você vai trabalhar não, não é isso. A gente vai falar sobre o singular, né? Sobre o ser, e é isso, o indivíduo. E é isso que é importante a gente ter muito, muito claro na nossa cabeça quando a gente vai falar do DIR, né? Das aprendizagens, das relações, né? Sim, eu acho que tem aquela frase, o óbvio precisa ser dito, né? E é muito isso. Tudo que a gente está falando aqui é óbvio, mas a gente foi meio que desviado desse caminho e o óbvio precisa ser dito para a gente voltar para o nosso caminho de seres humanos, né? E uma das coisas mais óbvias que eu aprendi lá, quando eu estava aí com vocês e que para mim assim mudou realmente o meu olhar para a vida foi o olhar de vocês para as crianças que visam o que você já até comentou aqui, sobre essas potencialidades. Porque a gente fica naquela separação, potencialidade e vulnerabilidade. E a gente sempre vai mais para vulnerabilidade. E o olhar de vocês é muito diferente em relação a isso, diferente do que eu já tinha visto antes, né? Não diferente do que deveria ser assim. E se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. A gente tende a pontuar muito o que é isso que a gente falou do controle, né? O que que a gente, eita, eu não consigo, não sei o que é aquilo ali, então é, é negativo, é vulnerável, né? E a gente tem outra interpretação disso, né? Por exemplo, eu falo muito quando alguém vem assim, Maria, mas ele não tem interesse, não tem interesse. Como não tem interesse? Vamos lá, vamos ver. Não, não tem interesse de se relacionar, tá? Não tem interesse de se relacionar com você, mas você está sendo interessante, né, para criança, vamos dizer assim. E aí, quando eu penso em potencialidades, eu ter a potencialidade de fechar ciclo de comunicação é maravilhoso. Eu não tô dando conta de você, eu aqui, ó, vou fazer outra coisa, você não está me ajudando. Então, fechei um ciclo de comunicação. Isso é potencialidade. É meu mecanismo de defesa. Então, mas a gente vai dizer que aquilo ali está negativo, porque, gente, você não está olhando para mim por quê? Né? E aí a gente vai sempre interpretar o vulnerável como algo que eu não consigo dar conta, né? E aí eu sempre vou dizer que é vulnerável, é vulnerável. E talvez se a gente interpretasse que esse vulnerável é um ponto de potencialidade, talvez a gente diminuiria esse olhar negativo com o outro, né? Então, quando ele fala potencial, pô, caramba, nossa senhora, olha aí na hora que ele não quis brincar comigo, vê que massa. Conseguiu ter outra ideia, e aí você, eita, não está interessante para mim. Então eu paro na minha
na minha ideia, né, do que eu acho que poderia, vamos dizer assim, estar acontecendo, e vou. Eita, calma, peraí. Ele está me mostrando outro movimento, então eu vou tentar me relacionar de outra forma. Mas é isso, né? As pessoas elas acham que as relações elas têm uma fórmula matemática, né? Que eu chega, oi, tudo bom, bom dia. Tem crianças que dão um chá ou dão uma risada, tem que dizer bom dia, diga bom dia, mas ele já disse, ele já mostrou que está olhando, né? Que entendeu, né? Já fez o cumprimento, né? Então a gente às vezes, né, vai muito na palavra, né? Na, né, na palavra já estruturada, mas as ações elas vão dizer muito mais. E aí essa vulnerabilidade, que para mim ela não é vulnerável, né? Na verdade ela é uma potência, é outro modo que a gente enxerga, sabe? Lógico, tem o estresse e tudo mais, tem tudo. Mas aí, a partir do momento que você diga assim, caramba, tá muito estressado, então quer dizer que dói para aquela pessoa. Então, a potencialidade dela também, né? Então, me estressei porque você não me validou, né? Ah, olha aí, se estressou, tá vendo? Esse é o ponto vulnerável dessa pessoa. Mas o ponto vulnerável dela é que ela está sentindo, e é uma potencialidade. É muito pior você não sentir nada e você vai vivendo aí a vida. Mas se dói, se faz mal para o outro, é uma potencialidade. Eu estou sentindo isso, né? Então, a gente pensar por esse outro viés, né? A gente não achar que a vulnerabilidade é o fim e, tá vendo? E deixar por isso mesmo, sabe? Eu acho que o DIR traz esse outro olhar, né? Sim, e é muito legal, porque não quer dizer assim, não existem dificuldades. Não existem pontos que a gente pode melhorar, mas é olhar para tudo isso com esse olhar mais acolhedor, mais tipo, Isso. isso é você, isso faz parte de você. Claro que a gente vai buscar esse desenvolvimento para que você fique melhor no mundo, mas não para que você se encaixe no mundo. Eu acho que essa diferença é muito grande, né? E também você pensar que aquilo ali não é o fim, né? Tá vendo? Ó, é assim. Não, não é o fim. É o começo de algo que a gente precisa melhor, vamos dizer assim, né? Ajudar, não é melhorar, né? É dar um suporte, né? Ajudar a desenvolver outras estratégias enfim, um estresse, algo nesse sentido. Então, se a gente deixa ali naquela, é vulnerável nesse sentido, assim, a gente não, tá, tudo bem, mas vamos tentar, né, ajudar para que esse, é algo meu, é mais particular, então eu tenho hora que eu não dou conta e eu não quero estar naquele ambiente, então o que é que eu posso fazer? Eu posso sair, eu posso tomar uma água, e aquela característica que talvez me irrite ou me estresse, eu posso adaptar, né? Isso não seja o ponto final e o marco. Tá vendo? Maíra é uma pessoa que é muito irritada. Veja, não, né? Então o marco para você, né? Não aquilo a gente, entendi, tá muito barulhento aqui, né? Vamos tentar adaptar. Ou então a gente pode sair, a gente pode tomar uma água, a gente pode fazer outra coisa. Isso não ser um marco para você, entendeu? E a gente potencializar outras coisas. Isso é muito bonito. E uma outra coisa que você me trouxe essa consciência é da importância do movimento para esse desenvolvimento. Se você puder trazer um pouquinho mais essa sua visão, você é educadora física, né? Então eu acho que isso para mim foi outra portinha que abriu assim que eu nunca tinha pensado sobre. Então, se você puder falar um pouquinho dessa importância do movimento mesmo para o desenvolvimento infantil. A gente fala, na verdade, quando eu falo de movimento, né, a gente sai um pouquinho da área, né, da área específica, né, dos terapeutas de motores, vamos dizer assim, né, educação física, fisioterapia, enfim. E a gente vai falar vai pensar que o movimento faz parte do nosso dia a dia o tempo todo, né? Lógico que eu vou ter uma ideia específica para desenvolver e estimular. Mas quando eu penso no movimento, ele me diz muita coisa, porque o corpo ele fala muito, né? Ele diz muito. Na hora que você está mais ansioso, na hora que você está muito feliz, tudo que vem emocional, sensorial, o corpo da gente vai responder. Ele vai trazer uma demanda corporal.
E esse corpo, a gente precisa deixar ele falar, ele dialogar. Eita, peraí, calma, vamos lá. Esse corpo está me dizendo que não está gostando, ou ele está gostando muito, ou ele não está bem naquele momento. E aí, a partir disso, eu vou me relacionando, né, com esse movimento, né, da troca, né, o meu corpo com o seu corpo, a gente vai se correspondendo, a gente vai se relacionando. E aí, eu pego muito na base de Grispen. Grispen, ele tem um livro que é Filhos Emocionalmente Saudáveis, que ele fala o tempo todo, ele vai falar sobre tudo que vai afetar o bebê, a criança, o seu filho, enfim, vem de uma resposta motora. Por exemplo, quando a mãe fala e a criança abre o sorriso, é uma resposta motora. E aí ele fala muito de que essa noção do eu, ele vem a partir de várias movimentações afetivas corporais, o abraço, né? O toque, o sorriso, tudo isso é motor, é movimento. Né? Então ele vai dizer que quanto mais afetuoso essas relações motoras, né? Essas sequências motoras, mais essa noção do eu dessa criança, desse adolescente vai surgindo. E quanto mais ele vai se envolvendo em situações motoras afetuosas significativas, mais ele vai querer estar em movimento, movimentos afetuosos e significativos. E aí ele vai se movimentar e vai gerar esse movimento. Olha, como, mais relaxado, meu corpo ele relaxa, ele sente pertencente daquele espaço. Tem um significado. E a partir disso, eu vou desenvolver, eu vou querer explorar, eu vou querer brincar, eu vou querer dançar, eu vou querer pular, eu vou querer rastejar, eu vou querer explorar, eu vou querer nadar, eu vou querer fazer várias coisas. Eu vou querer pegar na sua mãe e correr, né? Eu vou querer chamar você, vamos brincar juntas, vamos. Então, essa onda corporal, né, esse movimento, ele vai gerar, né, uma corrente, vamos dizer assim, né, uma corrente, né, de mais afetos motores significativos. E ele fala ao mesmo tempo, quando uma criança ela cresce em situações que não tem esse afeto, é muito difícil para ela fazer essa movimentação, né, de gerar esses impulsos motores. Pelo contrário, você vai ver uma criança mais tensa, mais rígida, e vai se tornar um adulto mais tenso, mais rígido, porque é a forma afetuosa, dizer assim, que, né, um afeto mais negativo, que essa criança ela viveu, né? E aí, quando a gente fala do movimento, esse movimento ele vai gerar, né, esses impulsos de querer, de se movimentar, de querer explorar, de querer vivenciar. E aí, quando a gente fala da a educação física, a base dela, né, falando bem específico da minha área, a base da educação física ela é uma base muito de potencializar, né, o movimento. A gente não reabilita, a gente dá aquisição, nós somos das habilidades, né, as múltiplas habilidades motoras, né, enfim, vários esportes, né, tudo isso. A educação física vem traz essa ideia. A gente, por exemplo, a gente não dá alta, a gente não dá alta, porque o movimento ele é do bebê até a terceira idade. Então, esse movimento ele tem que fazer sentido para você. Então, eu não vou dar alta para você. Eu posso. Ah, mas eu não quero mais nadar, Mário, o que é que eu faço? Eu posso indicar para uma pessoa que faça outro tipo de movimento. Mas o movimento sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali na sua vida, né? Então, a gente não reabilita. A gente, pelo contrário, a gente dá sentido, a gente dá ferramentas para esse corpo vivenciar cada vez mais esse movimentar-se. Não, e isso é lindo. O movimento é vida, né? E perceber o movimento, acho que antes de te conhecer, eu vi o movimento muito como algo grande, algo rápido. Tinha que ser. O movimento é corrida, sabe, aquela coisa que você percebe, mas não, o movimento tá nas pequenas coisas, né? No olhar, no sorriso. E isso é maravilhoso. E eu acho que uma coisa que eu me lembro muito de viver aí com vocês era como vocês guiam esse tempo, guiam esse movimento com essa interação com as crianças, o quanto o movimento de vocês impacta
na intensidade do movimento delas. Eu me lembro da música do Tchau, que, ai, é maravilhosa. Então eu queria, se você puder trazer um pouquinho disso, de como que a gente pode guiar esse tempo de interação, né, com essas crianças, esse tempo, essa intensidade do movimento delas. A gente fala de modulação, né? De modular. Primeira coisa, o primeiro ponto é você saber quem é aquela criança que você tá, né? Que você vai começar uma relação, né? Primeira coisa. Então, se eu tenho uma criança que ela tem uma resposta mais exagerada, eu não vou chegar nela exagerando também. Então, eu vou chegar com mais calma, eu vou chegar modulando mais o meu tom de voz, o meu movimento. Porque se eu gero um movimento mais high, né, vamos que a gente chama de high affect, se eu gero um movimento mais extremo, ela talvez se assuste. Então eu tenho que saber chegar, né, e eu vou modulando isso. E a partir dessa modulação, eu vou abrindo portas para uma relação ali saudável, né? E a cada vez que eu vou abrindo uma relação, que eu vou abrindo essas portas, eu vou criando um vínculo afetivo. E esse vínculo afetivo me ajuda ainda mais modular intenso, rápido. Se aquela criança naquele começo não aguentava intensidades, mas com vínculo talvez, que ela, eita, não, mas tem a Maíra ali, não é algo que vai me dar medo, é algo engraçado. Então eu vou, uai, e a criança vem e ri comigo. A partir de tudo vem a base de eu entender o perfil que eu estou trabalhando, que eu estou estimulando, né? E quando eu falar de criança, né? Vai, menino, corre, né? E só usar o correr, né? O movimento mais exagerado para estimular, a gente acaba não fazendo, a gente faz um efeito contrário, né? A gente faz um efeito diferente, não é essa a ideia. A criança ela pode brincar de várias formas. O estimular, a ativação, ela vem de várias formas. Se eu chego, tchan, 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 já eu ativo. Eita, vai começar alguma coisa aqui. É uma ativação, mas eu não fui no movimento, eu fui pela voz. E aí o meu corpo ele já ficou pronto. Eita, estou pronto para vir alguma coisa aí. E aí eu caí. Eita, não foi aquilo. Então a gente vai modulando isso, porque a intenção, a ação vai muito do olhar que você tem para aquele indivíduo, né? Então, se eu chego lá e, eita, mas como é que eu faço isso? Como é que eu modulo? Eu vou observar como é que essa criança ela se movimenta. Então, se eu observo, se eu tenho esse olhar respeitoso pelo outro, então eu vou conseguir modular, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, sou muito exagerada, sou muito ativa. E eu aprendi no DIR que não é o meu jeito que tem que ganhar, né? Eu tenho que também aceitar o jeito do outro, e a gente vai construindo e modulando juntos, né? Então, essa modulação né, como você falou assim, como é que a gente faz para a gente guiar? Mas a gente não fala de guiar, a gente fala de modulação, a gente modula, né? Boa. E aí essa modulação, ela vem muito, muito da ideia do você entender quem é o outro, né? A especificidade. E é por isso que a gente vai falar sobre, quando a gente volta na sua pergunta lá atrás, das outras abordagens, talvez um protocolo não vai ajudar você a modular com ninguém. Aí você vai realmente querer que o outro se comporte do seu jeito, né? Mas quando você fala em modulação, modular seu tom de voz, modular seu movimento, né? E esse movimento vem sendo de forma orgânica, a gente constrói vários outros tipos a gente avança, né? A gente aumenta mais habilidades. E essa modulação vem muito disso. O chau que você viu é um chau construído ali com os meninos, né? Eu podia passar um chau bem, o chau sem muita euforia, mas aí a gente traz um chau diferente, eles, opa, isso tá legal, e eles começam a pedir, modular e agir, querer, e aí isso vai a gente a partir do que a gente conhece, né, das crianças. Eu E acho eu que é acho que isso. ajuda nessa transição também, Isso, né? isso. No entender que a aula começou, falando num aspecto de aula mesmo. A aula começou, a gente tem aquele pico de energia, mas a gente também modula, certo? Que é a palavra? A gente... É o famoso ativa, organiza, integra, né? E aí eu vou ativar, eu ativo, né, para manter o nível de ativação ali no nível bom, né, para a gente conseguir se relacionar. E aí depois eu organizo, que a gente vai modulando para organizar. Eita, organizei aqui todo mundo.
e depois eu integro as sensações, é, a, a euforia, né, o movimento, as emoções. E tudo isso vai muito nesse movimento de modular. Eu ativei, organizei, integrei, e tudo isso a gente vai modulando nessa relação, né? Que a gente tem com as crianças. Sim, e eu acho que aquela música do Tchau me ajudou a entender que para eles geraria essa previsibilidade, né? De que a aula tá acabando. Então a gente chegou no momento dessa despedida. É isso? É esse o É, a gente, motivo? a gente, é, a gente fala de mapeamentos, né? Os mapeamentos eles vão ser para vários momentos, mapeamentos motores, de segurança, por exemplo, mapeamentos de finalização para transição, que foi o que você viu na sala motora, por exemplo. A gente faz um círculo que ele sabe que está acabando, né? A gente guarda os materiais e eles sabem que está acabando, então a gente mapeia aquele espaço e canta o tchau para finalizar. E aí eles sabem que, eita, vamos ter outra transição agora, né? E isso dá previsibilidade para saber que nós vamos para outro local, né? Então, e a gente mapeia com música, né, com um círculo ali. Então, esses mapeamentos vão ajudar nessa transição. Aí tem as fotinhos também que a gente vai mostrando, né? Então, essa previsibilidade que a gente fala, ela é muito importante. A gente, mas é isso, mais uma vez, vai falar sempre da relação. Eu não posso chegar para você e dizer assim, Mari, vamos. Aí vai sair agora. Tô, oxe, calma, nem me arrumei, sabe? Cadê a previsibilidade, né? Não é assim, não, que a gente age. Eu vou chegar aí e já vou, né, fazer as coisas que eu quero que tá na minha cabeça, mas você não teve a previsibilidade de se organizar, né? De entender, né? Para a gente vai, enfim. E aí a previsibilidade é muito importante, porque a previsibilidade ajuda eu a organizar a minha ideia, meu movimento, a respiração. Eita, agora ele vai para outra sala agora. Agora ele vai ter que descer uma escada. Deixa eu respirar aqui. Vou diminuindo, o chá vai vindo para diminuir um pouquinho, né? Essa euforia. E a gente vai transicionando para outros espaços, né? Sim, não, é maravilhoso. Agora eu queria saber qual história mais te impactou nesses anos de trabalho. Ah, essa história eu sempre conto, assim, que na verdade, de Chico. Chico hoje é um adulto, né? 21 anos. Chico chegou para mim com 13 anos. Na verdade, a gente começou a clínica com a primeira infância mesmo, tá? Então, era sem desenvolvimento infantil, né? Hoje é infanto-juvenil, porque nossas crianças estão crescendo com a gente, e estão ficando adolescentes e adultos com a gente. E aí, a gente foi o primeiro adolescente que, que, que chega no CDI com 13 anos, né? E aí, a avaliação é uma avaliação para 4 vezes na semana na piscina, porque precisa de uma acomodação, né? E a piscina acomoda. Mas Chico, ele veio me tirar dessa. A gente fala muito da relação, né? Que a gente estuda muito, assim. Mas às vezes você fica tão acostumado né? Aquela relaçãozinhas assim, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, tal, tal. E Chico, ele veio para dizer assim, não, calma, tem outras relações aqui, vamos lá. E aí ele vem, né? Hoje ele tem um irmãozinho pequenininho, mas na época só era ele, a mãe e o pai. E aí a mãe vem, né? É uma história, enfim, de muita luta, né? Tomou muita medicação para se manter na escola, para ficar, né, quadrado na escola. O pai relata que quando foi receber o diagnóstico, o médico falou: seu filho não vai sorrir para você. E aí a mãe sai, né? Enfim, super angustiada. E ele faz, Maíra, como ele disse isso para mim, se meu filho ri para mim quando eu brinco com ele, né? E aí, veja, essa família foi sendo massacrada desde o primeiro diagnóstico dele, né? E aí a mãe começa a fazer pedagogia, começa a fazer tudo que tem a ver com a escola para poder ajudar o filho dela. E aí, medicação, medica. Não, você não está na medicando. E ela toda vez quando via que medicação vinha, ela viu o filho dela mais apático, mais low, né? Enfim. E ela não estava vendo, não entendia isso, não tava batendo para ela aqui. E aí ela chega, né, no desespero,
lá na clínica, ele com 13 anos, aí. E Maíra, tu topa? Topo. Mas aí quando eu vejo o Chico já chegou maior do que eu. E aí, o mais interessante para mim de Chico é que Chico ele não sabia relacionar o corpo dele com os espaços, né? Enfim, tem outras questões, mas a principal coisa era que Chico queria explorar, mas ele não entendia o tamanho dele para os espaços, então, por exemplo, ele chegava lá, queria abraçar todo mundo, né? O menino de 2 anos de idade, ele grande, queria. Ele não tinha essa noção, né? Do corpo dele para os espaços, esse processamento visual, ele não conseguia conectar. E a gente entra na piscina com ele, mas aí não, a piscina é meu xodó, mas não funcionou com ele, não deu certo. E tá tudo bem, tudo bem. Vamos forçar a barra? Não vamos forçar a barra com o Chico. Se o espaço não dá conta, ele não tá dando conta. E aí vamos pro motor uma vez na semana, né? E a gente via a angústia dele, da mãe, em relação a ele não conseguir entrar na piscina e tudo mais. E aquilo ali não estava fazendo sentido para mim. Como é que eu vou estimular o motor desse menino se ele não está fazendo sentido para ele, né? Ele está só se estressando aqui. Vamos pro motor. E aí no motor foi quando a gente, um pouco menor, né? Mais previsível o ambiente. E aí a gente consegue um engajamento, né? Uma interação maior com ele. E aí o que acontece? O que, é que vai acontecendo no decorrer com o Chico, né? A gente vai criando esse vínculo, criando esse afeto, né? E aí ele começa a trazer essas respostas, né, para mim. E o primeiro momento é o momento da gente trabalhar questões de engajar, de fazer o que ele está trazendo de motor, do que ele quer fazer. Então, tudo bem, vamos. E isso, você pensa no adolescente de 13 anos, né? O que, é que a gente pode trazer Mas o que, é que ele tinha? O que, é que tinha de acervo lá atrás que deram para ele, possibilitaram para ele? Quase nenhum, né? Era mais o pai quando ia levar ele no parque e tudo mais. Mas no decorrer da semana, dos estímulos, né? Não, vamos para o pedagógico, pedagógico, pedagógico. E aí Chico vai crescendo, vai desenvolvendo e a gente hoje tem uma relação, né? E ele me fez parar e fazer assim, não, calma. Eu tenho que entender o DR para adolescente e adulto também agora. Eu comecei a ler, e aí tem vários artigos que falam sobre adolescência, sobre a fase adulta, no autismo pelo DIR. E aí eu comecei a ler para poder, até o modo de falar com ele, eu precisei. E olha que ele tem interesses restritos, interesses mais infantis, né? Mas o modo de falar, Chico, vamos lá, o modo não podia chegar falando de forma muito infantil, né? Muito infantilizando muito ele. Eu acredito que ele nem gostava disso, né? Vários movimentos com o pai, e ele ficava meio irritado. Eu falei, fala com ele, né? E aí, cara, né? A fase da adolescência aí. E aí hoje Chico, para mim ele é muito especial porque a gente cresceu junto, eu acho. Eu acho que a gente, né? Eu enquanto profissional assim, que achava que que já tinha, já sabia de muita coisa, e ele faz, vamos crescer, vamos aprender juntos. Isso me fez sair muito, assim. Hoje em dia eu faço, caramba, não tem esse negócio de, eu já sei, não preciso de ajuda de ninguém. Não, isso não faz sentido para mim. Hoje, depois de Chico, não. Ele me fez crescer com ele. A gente cresce juntos enquanto pessoas, né, do singular. Eu de um jeito, ele do outro. E aí hoje, Chico, eu faço atividades com ele funcionais, de peso, né? Chico, presta atenção, olha para mim, faço movimentos com ele estruturados, né? E lógico, a gente ainda usa mapeamentos que eu usava lá atrás, mas que faz sentido para ele, né? E que faz, em vez de eu estar contando, né? Vamos dizer assim, na academia, que a gente faz um planejamento de contagem, eu uso a bola com ele, por exemplo, então a gente tem outra adaptação. Mas eu trago elementos, né, de academia, então ele vem, ele participa. A mãe dele fala que toda vez que, não, hoje vai ter tia Maíra, ele abre um sorriso, sabe? E aí, para mim, é o caso que mais me impactou, né, nesse tempo todo. Lógico que todos os casos, eles me trazem
uma afetividade muito grande, mas Chico, ele me fez castra, ele me fez pensar, que eu tinha hora que eu ficava angustiadíssima, né? Isso eu tô falando aqui que já a mãe dele vai ver, né? Esse podcast, mas assim, ela sabe porque a gente conversava muito, a gente conversa muito, né? Hoje em dia quem leva é o pai, né? Eu converso mais com ela no telefone. Mas deu me emocionar várias vezes quando eu mando um vídeo para ela, me emocionar e lembrando dos vídeos que eu tenho um vídeo antigo dele, olha como era a gente era antes, olha como é agora. E a gente se emocionar, né? E ela validar muito, né? Antes ela validava muito a parte pedagógica, né? Não que não tem que validar, é importante. Mas ela falou, Maíra, agora ele está disposto a ir em casa rindo, cantarolando, sabe? Então, eu quero que meu filho esteja em lugares que façam sentido para ele, né? Hoje ela pensa assim, mas antes ela forçava uma barra porque pediam e exigiam que forçasse isso nele, né? Sim. E aí ele também foi o primeiro caso que eu vi de um movimento de segregação na escola. Ele ficava num espaço sozinho, segregado, né? Não tem inclusão, não existe inclusão ali. É segregação mesmo, ficava numa sala fazendo outras coisas e os amigos passavam pela sala, né? Passavam pela porta e falavam ele pelo vidro. Chico, pelo vidro. Nem para abrir e falar com ele Nossa. podia, acontecia. Então, para mim foi um caso de todas essas movimentações que eu não acredito, que eu não concordo. E Chico, ele veio para a gente lutar por essa inclusão, né? Que seja de verdade, né? Não seja só um discurso vazio, sabe? Sim. Mas Nossa, ele, essa, para mim, essa história, pra mim, ela me traz 3 pontos muito importantes. Primeiro, terapia não precisa ser uma coisa negativa, né? Pra pessoa. A gente pode gostar de estar lá, gostar de viver esse momento. Ela não precisa ser uma coisa pesada, né? A importância disso. E também de olhar pra isso e saber que a gente, como profissional, a gente sempre tem o que aprender. A gente sempre tem o que se desenvolver. A isso. gente precisa ter essa humildade de estar aberto para outros momentos, para outras aprendizagens, né? E a terceira coisa que eu acho que é a mais, para mim, é a mais importante. Nunca é tarde demais. Nunca é Uhum. tarde demais para olhar para uma outra metodologia, para olhar para o seu filho de uma nova maneira, para tipo, para a gente poder pegar essa criança que às vezes já é um adolescente, às vezes já é um adulto, e olhar com esse carinho, com essa relação, com essa maneira com esse olhar afetuoso, para que essa pessoa possa se desenvolver, né? Então eu sinto que muitas famílias, elas vêm porque a gente sabe que o mais conhecido não é o DIR, não é essa abordagem mais acolhedora. E elas vêm dessas abordagens e muitas vezes elas sabem que não tem alguma coisa que não desce, né? Mas às vezes fala assim, poxa, mas já tem, sei lá, já tem 15 anos, já foi muito tempo, né? E eu acho que essa história, para mim, ela mostra muito como não importa. A gente começa agora de novo, a gente adapta isso, a gente olha para isso hoje, não importa a idade do seu filho, não importa a sua própria idade, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Perfeito. E a família acreditar, né? Teve um momento que eu achei que eles iam desistir, né, no meio do caminho. Mas não, eles acreditaram, validaram, assim. E aí hoje é isso, assim, a gente tem uma relação muito intensa, né? E deles acreditarem mesmo que vai dar certo, a gente acredita nisso. E a gente conversando, né? E trazendo os benefícios de tudo isso. E esse acreditar foi primordial, assim. Eles acreditaram por mais que, eita caramba, eu pensava que era outra coisa, mas eles acreditaram que a gente precisava, que eu pensava que Chico mostrasse quem ele era primeiro, até onde eu podia chegar nessa relação com ele, e a gente foi construindo, e a gente está construindo até hoje, assim, sabe? Então, esse acreditar mesmo que é possível foi sensacional, né? Tanto comigo quanto para eles e para o próprio Chico também. Essa parceria, né? O Uhum, trabalhar em conjunto. uhum, Todos aqueles que trabalham com a criança precisam trabalhar em conjunto com essa família, né?
E eu acho que esse olhar é maravilhoso. Nossa, é muito bom conversar com você. Já tô com saudade de novo. E eu queria, a última coisa que eu queria te perguntar é que mensagem você gostaria de deixar para quem tá ouvindo a gente, para quem chegou até aqui? E aí eu já quero voltar para Recife já. Venha-se embora. E, na verdade, a mensagem que eu gosto de sempre passar é que a gente precisa voltar a pensar nas relações, sabe? Que a gente precisa sair desses protocolos e olhar o sujeito, né? É, é, o que eu penso muito é que a gente perde muito tempo querendo uma solução, né? Uma coisa, né, já exata e estruturada, e a gente perde a beleza, né, das relações. Assim. Eu sou uma pessoa que eu adoro me relacionar, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, e cada pessoa que eu me relaciono traz para mim uma construção, traz para mim uma aprendizagem. Então, respeitar essas relações, respeitar o outro, respeitar você mesmo também, os seus limites, para mim, eu acho que é a mensagem principal. E quando a gente vai falar das famílias, né, quando recebe um diagnóstico, por exemplo, né, quando tem um diagnóstico, não deixa, não não vai na primeira palavra que é dita, né? Não coloque suas crianças em lugares que não respeitem, né, as suas particularidades, né? Que não que venham com a fórmula pronta, né? Criança é feita para explorar e aí não tem esse padrão aí, né? De perfeição. Então, quando eu falo muito de cuidado os lugares que as crianças vão, as pessoas, as relações, porque isso vai fazer muita diferença, né? Respeita quando sua criança não está afim de estar naquele espaço, se não está afim é porque tem alguma coisa acontecendo, né? Por mais que ele não consiga verbalizar isso. Então, eu acho que é isso, a gente lembrar, gente, como é a relação? Se eu não quero essa relação para mim, por que eu vou fazer com que essa criança esteja numa relação, né? Esse adolescente nessa relação que eu não quero para mim, né? Então, a base da relação, para mim, ela é muito significativa. E quando o Bruce Payne fala isso o tempo todo, essa relação, essa construção de respeito, de empatia, sabe? Eu Ai, acho que é isso. maravilhoso. Nossa, muito obrigada, de verdade. Eu que Espero que tenha agradeço. ajudado você que está ouvindo a gente aqui. Para conhecer a Maíra também, se você quiser deixar o seu Instagram, ou eu coloco também na descrição. Mas muito obrigada mesmo por estar aqui comigo hoje. Massa. Pode deixar na descrição do vídeo depois. E, né, assim, sou super aberta para quem quiser conversar e falar mais um pouco a respeito, né, do DIR, essa questão, essa relação desses afetos motores. Estou à disposição. Eu agradeço, Mari. Venha-se embora. Estou com saudade também de você. Foi maravilhoso essa semana, né, que a gente teve de troca. É muito bom. Eu adoro, a gente, como a gente falou, a gente adora abrir as portas, né, da nossa casa, né, que é lá o CDI, para as pessoas, porque é isso que a gente fala, né? Quando a gente se relaciona com o outro, a gente também vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo novas formas de se relacionar. E foi maravilhoso. Então, espero que eu tenha contribuído um pouco aqui, e estou à disposição. Obrigada. Com certeza. E quem quiser saber como que você vai participa da mesma semana que eu participei, eu vou deixar o Instagram do CDI aqui também. Eu já expliquei isso lá no meu Instagram. Qualquer coisa, entre em contato comigo, entre em contato com a Maíra, mas dá para ir, dá para você viver exatamente a mesma coisa que eu vivi lá na semana de capacitação, né? Eles têm também o Summer Camp, que é um pouquinho mais longo. Acho que na próxima eu vou voltar pro Summer Camp, hein? Ai, Mas vai ser assim, ai, muito obrigada. Foi muito bom, muito ai, obrigada. que bom. Obrigada, obrigada a você.